Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 11 de Gênesis. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Babel foi mencionada no capítulo anterior porque foi uma das cidades criada por Nimrod. E eu falei de forma breve sobre esse acontecimento da Torre de Babel, mas vamos ler de forma mais específica e refletir sobre esse tópico. Vamos falar sobre a descendência de Sem, também é o segundo tópico do capítulo 11 de Gênesis. Mas antes disso, vamos orar. Pai, nós nos submetemos à Tua vontade e tudo que nós queremos é seguir o caminho que é a verdade e a vida, que é o Teu Filho Jesus. Queremos nos inspirar e queremos refletir a Tua vontade. Que a Tua palavra possa nos instruir e que nós possamos ver aquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer. Que em toda essa instrução haja compreensão, mas que haja também um posicionamento de todos nós. Fala aos nossos corações em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, aqui ó, olha a intenção. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse era o objetivo, se tornarem famosos e unidos. Eles estavam falando no plural. Eles não estavam falando que assim eu serei famoso. Aqui havia um propósito de unidade. E isso tem muito poder. Continuando. Mesmo que para mal, tá? A unidade, seja por quem que for utilizada, para mal, para bem, ela tem muito poder. Unidade tem muito poder. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: olha que poderoso isso. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha isso. Foi uma das primeiras menções do Senhor em relação a um povo que estava unido em prol de algo ruim. Talvez na Bíblia seja a primeira vez que um povo se uniu com um propósito e agiu de forma conjunta para desenvolver algo que era 100% contrário à vontade do Senhor. Eu estou falando aqui a nível de uma região muito grande, todos concordando para criarem essa torre, para que o nome deles fosse exaltado. Então o Senhor desce juntamente com os demais seres espirituais, e aqui ele coloca no plural, desçamos e confundamos, então ele não vai sozinho, ele ministra algo para que haja a diversidade de idiomas, para que eles não se compreendam. Então esse é o motivo da criação de vários idiomas, e nós falamos de forma breve no capítulo anterior, que eu criei essa dúvida por conta de uma das menções de um dos filhos e das gerações criadas, mas nós temos aqui uma explicação clara de que até então todos falavam o mesmo idioma, e a partir da Torre de Babel eles tiveram vários idiomas por conta dessa confusão criada pelo Senhor. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E assim dá fim à cidade de Babel. E muito provavelmente, não está relatado aqui, quem desenvolveu e liderou toda essa galera foi Nimrod, que ele foi um dos fundadores de Babel, como mencionado no capítulo anterior. Continuando. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. E a gente chega aqui em Abraão. E vamos agora falar sobre um pouquinho de Abraão.
Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, seu pai, tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terã viveu 205 anos e morreu Arã. Aqui nós temos a primeira menção do pai da fé, aquele que abandona a sua família e vai rumo a uma promessa. No próximo capítulo nós vamos falar sobre Abrão. Não é nem Abraão. Eu estou falando Abraão, se eu estiver falando Abraão, eu estou falando errado. Aqui ele era considerado grande pai, Abrão. Abraão, que foi o nome que Deus deu a ele, foi o nome dado pelo Senhor, é pai de nações. Então, de grande pai para pai de nações é a tradução. Mas vamos falar de Abraão no próximo capítulo. E até lá, o que eu desejo para você e para sua família é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.